Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Transformando a Terceirização, o podcast sobre transformação digital da Escola Bootcamp de Negócios. Eu sou Gabriel Ranier, cofundador e CEO da Findme, uma das principais agentes de transformação digital do setor, e eu estou aqui na casa da PrimeBid, na casa da Escola Bootcamp, onde nós vamos falar com dois convidados especialistas, dois grandes mestres para mim quando se fala de inovação e transformação digital, de duas empresas que são mais referências ainda no tema. Mas vamos recapitular um pouco, porque a gente já está na reta final do nosso podcast, da nossa primeira temporada, né? E aqui a gente já falou sobre liderança, sobre Customer Success, sobre inteligência artificial, sobre a história da transformação digital no mercado de facilities, no mercado de terceirização. Foram muitos aprendizados com profissionais do nosso setor, né? Trazendo aqui para você inspirações e aprendizados práticos de como que você pode evoluir na transformação digital. Mas hoje o objetivo é transcender a nossa bolha de terceirização. A gente já aprendeu muito com o nosso mercado, agora o que a gente pode aprender com outros mercados, com outras empresas que estão mais evoluídos do que o nosso quando se fala de inovação e transformação digital. Então é por isso que hoje eu trouxe aqui o Kim Silvestre, que é Partner e Head de Portfólio na Ace Cortex, formado em Engenharia de Produção pela PUC São Paulo, MBA em Data Science e Analytics pela USP e trabalha com inovação há mais de 8 anos, começando empreendendo também, lá com a Easy Casa e depois atuando também como inovação dentro do Grupo Brasanitas e agora transcendendo tudo isso com a Ace. Seja muito bem-vindo, Kim. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero que a gente consiga discutir bem a inovação no mundo da terceirização, porque eu sou o maior fã de fazer isso acontecer. Não consegui quando empreendi. Espero que agora vocês consigam. Conseguiu sim. O negócio é que uma andorinha só não faz verão, né? Então a gente vai deixando umas sementinhas ali, uma hora o negócio vira. Bom, outro cara que está aqui nessa missão de transformar o mercado de terceirização é o Bruno Patrocínio, que é Head de Produto para o segmento de serviço na TOTOS, e ele é formado em Ciência da Computação pela Uninove, pós-graduado em Governança de TI pela Mackenzie, MBA em Gestão de Projetos pela FIAP e mais de 8 anos também de experiências como gestor de tecnologia, agilidade e produto, liderando times em desafios de transformação digital e inteligência artificial. É uma honra tê-lo aqui, Bruno. Seja muito bem-vindo. Obrigado, cara. Depois dessa introdução, vamos ver o que faz nas horas vagas, né, cara? Comprometeu muito. Vai ser um prazer bater um papo aqui. Tô bem empolgado do que a gente pode falar, contribuir para esse âmbito de terceirização e inovação. Tem tudo a ver, na verdade. Cara, tem tudo a ver. Vai ser muito legal esse papo. A gente já estendeu bastante aqui o papo antes da gravação, né? Então foram muitos insights. Vamos trazer um pouquinho aqui, né? Para quem não teve o privilégio de estar aqui antes da gravação, para poder aprenderem também um pouco com vocês. Mas antes eu queria que vocês contassem um pouco mais da empresa de vocês, né? Para quem não conhece, o que é que a Ace faz, né? A Ace Cortex especificamente também, qual que é o teu papel lá, Kim? E Bruno, o que que a TOTOS faz para quem não conhece? Qual que é o teu papel lá, por favor? Começa aí? Bora. Então, a Ace como um todo, né? Ace Ventures é uma holding de negócios, a gente está muito ligado à inovação como um todo. A gente tem nosso braço de investimento, nosso braço de apoio às startups pré-M&A, etc. E na Ace Cortex especificamente, a gente bebe de todo esse ecossistema, como você comentou, né? Tudo isso que a gente aprendeu muito com as startups ao longo dos anos, e aí a gente constrói essa consultoria formada por empreendedores para grandes empresas. Então hoje a gente atua com Natura, Gerdau, Randon, vários, Banco Santander, várias grandes dessas empresas, olhando principalmente para como a gente gera negócios para essas pessoas através da inovação. E mais do que isso, como é que a gente aproveita o nosso ecossistema e conecta eles a essas grandes empresas, né? Faz essa ponte entre um e outro. Então, um pouquinho isso. Eu atuo especificamente na parte de gestão das nossas contas, então de todas essas contas o meu time vai olhar para a estratégia, para como que a gente vai gerar resultado e por aí vai. Muito bom, Kim. Parabéns também pela tua jornada. Obrigado. Você foi empreendedor acelerado pela Ace, Exato. assim como a Findme, assim como eu, né? E Exato. sou a prova aí do quanto que vocês têm potencial para fazer isso acontecer. Em 2014 eu fui investido e acelerado pela Ace, lá na Easy Casa. A gente ficou 5 anos, depois que a gente vendeu a startup em 19, fiquei super perdido de não queria empreender de novo. Aquele bom e velho trauma, né? Exato. Também não queria ir para o mundo. Mas não é fácil, cara. Não é fácil. Ainda mais com o que você recebe no dia 10 ali, é pior ainda. Empreendedor é difícil. E também não queria ir para o mundo corporativo. Eu tive algumas experiências ali, falei, cara, não é isso. Fui para o meio termo, que era isso. Já conhecia todo mundo, já conhecia Pedro e a galera. E aí acabei indo para esse meio termo, que é metade startup, metade corporativo. E realmente. o melhor dos mundos.
E Bruno, a TOTVS, há quem ainda não conheça. Então, por favor, conte pra Quem nós. ainda não conheça, não é uma empresa de televisão, né? Meu pai mesmo achava que era TOTVS, né? Ele falava, pô, que emissora que é essa? Também não é a empresa que só patrocina os carrinhos do aeroporto de Guarulhos, né? Então, pra quem não conhece, a TOTVS ela é hoje a maior desenvolvedora de software de gestão do Brasil, né? O share da TOTVS sempre permeia entre 49% e 50%. Então, não é errado interpretar que uma a cada 2 empresas do Brasil tem alguma solução da TOTVS dentro do seu negócio, né? A TOTVS trabalha tanto com soluções que a gente intitula como plataforma Cross, né? Que todas as empresas acabam usando, que é um back-office, um financeiro, um contábil, um RH, mas também ela tem linhas de produtos completamente segmentadas. A gente diz que tem os 12 segmentos, né? Eu brinco que tem varejo, saúde, agro e tem o outros que é serviço, né? Que serviço ele vai de um cemitério até um clube de futebol, acaba sendo a prestação de serviço, que é hoje a vertical que eu acabo liderando na criação, no desenvolvimento, na exploração de produtos para esse segmento. E hoje aqui falando de terceirização é onde a gente está mais pisando no acelerador com esse desafio de digitalizar, inovar. Nesse segmento corresponde a 2/3 do PIB do Brasil, né, cara? Então, tá sendo muito mágico essa jornada. Muito bom, Bruno. Muito obrigado. E a gente, né, somos parceiros TOTVS também, Sim. então tem sido um orgulho participar desse ecossistema, assim como a gente também participa do da ACE, então estamos em casa aqui nesse episódio hoje. É isso aí. E, bom, vocês estão em posições privilegiadas quando se falam da empresa dentro do cenário de inovação e transformação digital do Brasil, né, do país como um todo. Então, como que vocês veem o cenário, vamos fazer um panorama aqui do Brasil quanto à transformação digital, quanto à inovação, nos N segmentos que vocês têm ali? Qual que é a visão da empresa de vocês para esse cenário hoje? Eu começo? Beleza. Vai lá, Bruno. Vou ficar olhando, combinando o jogo, né? Exato. Bom, cara, o Brasil tem uma incógnita, né? Ao mesmo tempo que é o país que está entre os 5 países com maior uso do celular e acho que eu vi recentemente, está entre os 3 países com maior tempo olhando para um celular do Brasil, do mundo, na verdade, né? Corrigindo aqui do mundo, ainda patina muito no que diz respeito a inovar. Muito se fala de transformação digital, mas eu sinto que as empresas elas têm que interpretar não só a transformação, mas elas têm que interpretar a evolução digital, né? Acho que o Brasil, ele é muito... Ele normalmente é o primeiro a abraçar uma hype, né? Sai um chat GPT, você olha quem usa primeiro, sei lá, a China, Estados Unidos, o Brasil tá ali no meio. Toda inovação o Brasil abraça muito rápido. Só que muitas vezes acaba não respeitando o timing das coisas, do arroz com feijão, né? Por isso que eu gosto de dizer evolução digital, né? Às vezes a empresa está falando sobre AI, eu quero colocar uma solução de computer vision na porta da minha casa para conseguir receber ali, mas pô, o financeiro do cara tá no Excel, né? Então, eu acho que o Brasil ele tem todo o potencial do mundo para conseguir ser, sim, uma das grandes referências em desenvolvimento e uso de tecnologia, né? De inovação de fato. Mas precisa respeitar algumas etapas. Isso é uma interpretação minha. Eu acho que é justamente no respeitar essas etapas que a gente está aqui para ajudar, né? Tá. Na consultoria, na solução, no apoio aos negócios, ainda mais nesses segmentos como de terceirização, que são segmentos que, vamos lá, o produto final é gente, né? O produto final é algo que é super intangível e na prática, você não precisa sistematizar. Não vai substituir por AI, né? Você não substitui, exatamente. Esse é impossível. Você não substitui por AI, né? Eu acho que eu compartilho bastante da tua visão dessa coisa de a gente abraça muito, a gente é muito early adopter em uma série de coisas, mas eu acho que a gente, como empresa, quando a gente olha para o CNPJ mesmo, a gente não gera negócio. Uhum. Então eu vejo que o Brasil e as grandes empresas, pequenas e médias, até as próprias startups que a gente tem muito um FOMO acelerado, uma vontade de fazer no final do dia, mas tem muita fumaça, a gente não resolve os problemas primordiais. Então eu enxergo que hoje, até nas grandes empresas que a gente passeia por aí, né? Uhum. Muita coisa é feita, é mostrada, é publicada na Exame, mas pouca coisa entrou lá nas novas linhas do meu EBITDA no final do dia, gerou resultado, gerou eficiência, etc. Porque essa briga é um pouquinho maior, do meu ponto de vista. Eu acho que falta estratégia, falta entender por quê, a gente tem as margens do nosso mercado, você citou. Sim. A nossa matriz principal de onde vem o PIB, poxa, é apertado, o serviço é apertado, né? Se eu estou falando Sim. que a maior parte do nosso PIB vem daí, logicamente todas as empresas vão trabalhar de uma forma um pouco mais na eficiência. Então eu acho que hoje
eu tenho bons cases, eu tenho boas referências de empresas que estão de fato gerando resultado, e a maior delas pode ter certeza que não está lá na mídia a cada 5 minutos, mas que estão sabendo trabalhar a inovação, sabendo trabalhar esses novos conceitos e adaptando isso para o dia a dia, mas gerando negócio. Para mim, essa é a grande diferença. Né? A tecnologia pela tecnologia não é nada. Vai morrer, daqui 10 anos vai ser outra. Sim. Né? Negócio sempre vai ser negócio. Desde quando meu avô tinha um barzinho lá no interior do interior. Ele podia ter inovado e sobrevivido até hoje. Nos meus tempos áureos de inteligência artificial pura, eu gostava de falar que cada transformação hoje, a gente fala transformação digital, nada mais é do que aumentar a capacidade humana de entregar resultado. E resultado tá sempre a chave ali, né? Exato. Hoje a gente pode estar falando... Hoje a gente tá na IA generativa, né? A gente fala muito de ChatGPT, o que tá pegando agora, na verdade. Isso aí nada mais é do que aumentar essa capacidade humana de entregar resultado e, cara, você foi muito feliz na sua observação, assim, lá na linha do EBIT dali, são poucas que estão conseguindo capitalizar efetivamente o uso da tecnologia da inovação, tirando o buzz, né? Exato. Tirando o buzz. Eu li ano passado aquele livrozinho clichê, né? O Milionário Mora ao Lado, né? Era de investimento X, mas era legal dizer que lá ele falava que quem conseguia gerar resultado normalmente não era o buzz. Era aquele negócio ali do interior, aquela terceirizada do interior ali com 2.000 funcionários, mas que conseguia ter uma eficiência tão grande de escolha de solução, de escolha de processo, porque não tinha recurso, né, cara? Aqui em São Paulo, praticamente na Grande São Paulo, você é abordado por players de tudo que é lado. Pô, cara, põe essa solução aqui pra fazer isso, pra fazer aquilo. E que nem um emaranhado de desafios que você não consegue ir pra frente, né? Eu acho que é isso, né? A gente conseguir usar sabiamente para extrair resultado daquilo, senão vira só investimento, não vira investimento, vira custo, né? Muito bom. E essa questão do resultado também acho que tem uma deficiência de o que é o resultado. Como é que esse cara tangibiliza isso no resultado? Você citou bem o exemplo do interior, a gente como empreendedor sabe bem como é difícil fazer na prática, mas eu gosto da frase do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. Exatamente. Essas grandes empresas só geram novos negócios de resultado quando levam uma porrada. Antes disso não, faz ali, galera. Pega esse squad e monta aqui. Aí quando o negócio tá indo, precisa pivotar, precisa colocar mais... Não, mas não é bem assim. Então, isso nunca vai gerar resultado. Pode até pensar no que mas não quer que ele venha dali. Muito bom, gente. Realmente, acho que já deu... Eu mesmo tinha uma visão, talvez até um pouco mais... positiva no mercado. Eu acho que esse podcast vai te deixar pra baixo aí. Não, mas acho que é uma realidade que a gente tem que encarar, e eu acredito muito no que vocês falaram, e vocês estão vendo aí inúmeros segmentos e empresas lidando com esse desafio. Mas isso me faz pensar que talvez o mercado de terceirização não esteja tão diferente, mas aí eu gostaria de puxar aqui primeiro o Kim para fazer esse depara. Kim, você empreendeu no mercado de terceirização, né? Você esteve dentro de uma empresa dessa, você viu qual eram os gargalos de inovação e transformação digital. E aí depois você foi para Ace, onde você viu várias outras empresas de vários segmentos, né? Trabalhou com esses projetos e teve esse panorama que você acabou de trazer pra gente. Como que você faz esse depara? Como que você acha que o mercado de terceirização tá dentro desse panorama que a gente acabou de falar? Talvez eu não seja tão... Não, eu já deixei... Eu acho que o podcast vai ser meio complexo. Mas assim, eu vejo que quando a gente está olhando para esses exemplos que a gente trouxe, que tudo bem que tem fumaça, etc., mas existe o querer, existe o vamos olhar. Se gera resultado, que é o que a gente tem que procurar, que é o que as nossas empresas, por exemplo, estão querendo, isso são outros 500. Quando eu olho para o mercado de terceirização, eu acho que ainda nem chegamos ali. A gente ainda está no primeiro passo de entender, precisamos conscientizar, precisamos entender o porquê. E aí, eu disse um pouco antes lá, né, quando a gente estava conversando, não só necessariamente o mercado de terceirização, mas quando eu falo do mercado de serviço, eu posso estar falando de um call center, eu posso estar falando de um facilities, etc. É um mercado que tem uma margem de negócio muito menor do que as outras, tem muito menos dinheiro rodando na mesa, tem um risco muito maior. Você, em geral, está lidando com um aspecto humano que hoje não vai estar entre os melhores salários, a gente sabe disso. Sim. E aí você não consegue profissionalizar, infelizmente, isso é uma realidade. Também não consegue aumentar, porque, cara, você está na ponta da ponta ali. E um outro fator que para mim é pior ainda
é que os profissionais, a liderança, a média gerência, principalmente dessas empresas, só trabalham nessas empresas. Você não consegue trazer um diretor de negócios, de um comercial, de uma outra empresa, de um setor diferente, porque esses caras vão trazer essas provocações para a mesa, para o conselho, e isso vai fazer com que pelo menos essa visão da fumaça comece, que eu comece a gastar um dinheiro com isso. Então, na minha perspectiva, esses dois fatores, a margem muito baixa, muito apertada, que não vai necessariamente atrair as melhores pessoas ali no final do dia, e essa rotatividade dentro do negócio, esse bairrismo exagerado, isso, infelizmente, faz com que esse setor talvez fique um pouquinho atrás ainda de quando eu olho para o cenário do Brasil. Cara, mas na minha perspectiva. Concordo plenamente com essa perspectiva. Bruno, qual que é a sua de uma pessoa que está fazendo, digamos, o caminho contrário, né? Passou por vários segmentos dentro da maior empresa de tecnologia da América Latina. Exatamente. E agora está entrando dentro do mercado de terceirização. Eu acho que eu tive a oportunidade de trabalhar com N projetos fantásticos de saúde, de agro. Agro investe muito, particularmente em inovação. E agro é uma questão daquelas, né? A margem não é tão apertada quanto terceirização, mas mesmo assim eles investem para conseguir tirar mais margem ainda dali, né? Cara, eu fui muito feliz com a observação do bairrismo exagerado, né? Isso é uma realidade. Não é à toa que as empresas de terceirização que a gente mais consegue ver despontando em inovação, em projetos, normalmente o CIO, o gerente de TI, ele pode até ter vindo de uma outra empresa de terceirização, mas ele passou por um outro mundo, né? Sim. E é muito comum. Dois grandes cases nossos, como a Security e o Grupo GR, tanto o Varane quanto o Vilaça, que cuidam da tecnologia, vieram de outros setores. Sim. Um deles que eu estava em mente, inclusive. Eu vou Imaginei. falar disso. E porque realmente ele acaba enxergando a oportunidade. Eu acho que em meio ao caos que você tem as oportunidades, né? E ele chega naquele caos, de fato, e acaba sendo um caos, porque tudo que a margem é 3, 4%, cara, não tem como ser organizado. Não tem incêndio todo dia, né? Incêndio todo dia. Uma hora extra mal computada, você acaba ofendendo margem. É um profissional alocado num posto que não estava previsto, você ofende margem. É um cachorro enviado a mais para fazer a segurança de um estacionamento ali de um território industrial, você acaba ofendendo margem, né? E como que eu sistematizo isso, sendo que eu não consigo trazer essa visão do mundo de fora, né? Eu acho que essa parte da inovação ligada à terceirização, ela vai muito em como que acho que o nosso desafio como TOTVS, na verdade, não é só apoiar o nível processo das empresas de terceirização, o nível software das empresas de terceirização, mas principalmente o nível cultura, né? Eu sempre, das oportunidades que eu tenho de ir aos clientes, eu sempre reforço que o software é 50% no máximo da grande virada de chave que ele tem que fazer. A própria Find Me mesmo, né? Vocês pegaram um cara que custava R$1, bastão de Honda, pô. Vocês pegavam... E a gente fala muito disso, eu mesmo pessoalmente aqui, até pra não colocar a Find Me no jogo, eu tô botando o meu na reta, de que eu acho que desde os primeiros podcasts que eu já participei aqui, eu lembro muito bem de lives lá, pré-pandemia, onde eu falava disso, né? Tanto essa questão que eu via que as mesmas pessoas giravam dentro do mercado, as mesmas coisas, e se você não gera essa diversidade de pensamento, de aprender com outros mercados, isso que a gente tá fazendo aqui, você não consegue ter, né? E quando você, sei lá, por alguma aventura trouxe esse cara, a estrutura espelha esse cara depois, né? Ele não consegue ficar muito tempo lá dentro. Outra coisa é essa questão do processo. Eu acredito muito nisso, né? Então, o Bill Gates tem uma frase muito boa que fala do tipo, se existem duas regras quando a gente fala de tecnologia. A primeira regra é que se você colocar a tecnologia dentro de um processo eficiente, ele vai impulsionar e ficar ainda mais eficiente. Sim. E a segunda regra é que se você bota uma tecnologia num processo ineficiente, você vai ficar mais ineficiente. Eu parafraseio isso para escalar a cagada, né? Você tá automatizando o que dá errado. Exatamente. Exato. Então, eu acho que vocês realmente estão muito certos, concordo muito com a perspectiva de vocês. E é um panorama bem interessante, como quem falou no começo, né? Tem vários problemas e desafios nos outros mercados, mas pelo menos eles estão entendendo o que tem que fazer. Sim. Talvez a gente ainda esteja um passo atrás nisso, né? E tem um que é cultural importante, né? Vamos falar frase de impacto, né? O Drucker sempre trouxe que a cultura como estratégia no café da manhã, né? Eu acho que o maior desafio que eu tenho enfrentado nesse tempo que eu tenho atuado liderando a frente de terceirização, de prestação de serviço em foco na terceirização, é a virada de chave da cultura. É a virada de chave
Cara, eu posso operacionalizar o seu processo a um ponto de entrar numa coisa aqui e aparecer para o departamento lá para um clique. Ah, não, mas eu preciso levar o papel até lá. Eu preciso imprimir isso e levar até lá, porque eu tenho que tangibilizar. O tangibilizar ainda é físico, muito físico, né? Então, tem esses desafios que eu atribuo muito para parte da cultura. E não é que a gente desiste, na verdade eu sou daqueles que me empolgo com isso. Sim, né? os famosos loucos, né? Cara. mas a Fime também é muito disso, né? A gente tá martelando nisso desde 2016, então é muito questão cultural e a gente sabe que nos últimos 3 anos a evolução foi muito maior do que nos outros 4 que a gente ficou martelando. Foi, cara. Mas é o soco na cara, É o soco, é o nosso filósofo Mike Tyson falando aqui novamente. Não, o Tyson é maravilhoso. Você tem Você não tem muita opção. E, bom, gente, vamos fazer um gancho já para um próximo tema aqui, que é a cultura, né? Aqui eu dividi aqui as perguntas em alguns temas que eu acho fundamentais para a gente trazer aprendizados quando fala de transformação digital. E, Bruno, você falou de cultura, eu acho que, de fato, é o cerne quando a gente fala de qualquer evolução organizacional, né? A cultura de inovação, a cultura adepta a isso. Na tua visão, e com base no que você já aprendeu, principalmente dentro da TOTOS, e que você falou agora que está entrando em choque em muitas empresas, é o teu maior desafio. Quais são ali os pilares de uma cultura, ou de como criar uma cultura e como manter uma cultura que esteja aberta ou que possa impulsionar a transformação digital dentro das organizações? Cara, criar uma cultura que seja aberta e possa impulsionar a transformação digital, primeira coisa, eu acredito muito na cultura fail fast, né? Eu acho que uma das coisas que a transformação digital traz de diferente da revolução industrial é que o timing que você tem de errar a instalação de uma fábrica de um equipamento para perceber que deu errado e reconstruir aquilo versus colocar um processo num software, ajustar esse processo e mudar esse processo, é muito grande a diferença disso, né? E a gente ainda se depara com uma cultura muito industrial de virada de chave, mudar rota, mudar plano e cronograma e data, que realmente veio de uma pegada industrial que hoje você não enfrenta, você enfrenta com grande dificuldade no âmbito digital. E é um reflexo da mudança de era que nós estamos tendo, né? Que é a era industrial para a era digital, que é muito disso, né? Isso se reflete em tudo que a gente faz, todo tipo de organização que a gente tem hoje. Reflete em tudo, e na terceirização você ainda essa virada de chave ainda está acontecendo, né? Ainda existe só preciso me organizar se você me der uma data para determinada coisa acontecer. Isso para processo, isso para projeto, qualquer outra coisa que está acontecendo. Enquanto, no âmbito digital, o maior benefício para você poder inovar é o co-criar, né? É você trabalhar junto, é sentar com o cliente, é conseguir falar, como que eu resolvo sua dor e como que a gente pode ir junto? O que a gente pode ir descartando no meio do caminho? Eu não quero cravar algo em pedra, né, para poder avançar. Eu acho que no fomentar da cultura da transformação digital, eu acredito muito que, primeiro, essa mentalidade de falhar rápido tem que estar lá. Eu falo falhar rápido, assim, acertar rápido seria o mundo ideal, né? Mas vamos por amostragem, né? Eu acho que falhar rápido seria o ponto bem importante. Eu acho que comunicar, e não é, pessoal, não é praxe ou merchan as startups de sucesso terem uma visão, uma missão muito sólida, muito cravada. A sua operação, ela precisa saber o que ela está perseguindo, né? Uma vez se define ali, eu como empresa de terceirização, obviamente toda empresa quer ser maior e melhor no que faz, né? Mas ela tem que ter um objetivo por trás, um porquê que todo mundo acorda de manhã para poder ir fazer o que tá fazendo, né? Eu acho que tendo isso muito sólido, cascatear isso por operação de maneira muito sólida, aplicar essa postura de, gente, a gente tem que ser melhor que ontem, mas tudo bem se eu errar, né? Para poder reajustar. Colocaria esses 2 pilares, né? Como ali... Fail fast, né? R rápido, melhoria contínua. Você falou de comunicação também. E a colaboração, claro. E co-criação, né? Junto com o cliente, junto com o ecossistema. São pilares extremamente importantes. Kim, que outros elementos chaves assim você destacaria de uma cultura de inovação? Eu acho que os pilares, principalmente, que o Bruno citou, são primordiais. Eu gosto muito da ArcelorMittal, do jeito que o CEO trata o erro e etc. Não sei se vocês sabem, mas eles contratam uma equipe de teatro que de vez em quando vai lá e encena para a companhia todos os erros que aconteceram. Eles fazem uma encenação no teatro. De tão importante a cultura do erro. Ideia fantástica. É muito legal. Inclusive, essa companhia de teatro, vocês procurarem no LinkedIn, eles fazem isso para companhias. É bem legal. Mas eu acho que além desses pilares, eu vou numa camada mais estratégica. Eu olho que tem 2 pontas que precisam ser entendidas. A primeira é
o seu workshop de post-it é maravilhoso, mas na segunda-feira tem 350 e-mails na minha caixa de mensagem. Então, eu preciso de tempo ou de processo para olhar para o novo. Não tem. Você pode falar o que você quiser pro cara que tá lá na ponta. Fala pra ele, erra rápido, vai lá, tá tudo bem. É frenético demais, né, cara? Exato, faça aqui, que legal. Olha, a empresa te dá todas as possibilidades para você empreender. Mas eu não tenho tempo. Né? Maravilhoso, muito legal, muito bom, mas meu gerente não vai priorizar isso. Então, acho que a primeira coisa é, isso tem que ser prioridade. E a prioridade, aí que vem o meu segundo ponto. Toda vez que você vai transformar uma companhia, muito pelo aquilo que eu enxergo, começa de cima. Eu preciso da alta liderança, eu preciso do CEO comprado. Transformação cultural vem do presidente. Sim. Não começou pelo presidente, vai falhar em algum momento. Bottom-up é muito mais difícil. Muito. Porque cara, ainda mais no Brasil, no tipo de processo, de empresa que a gente tem, não vai. Assim, você não vai fazer a revolta armada e tirar o cara dali, que não funciona assim. E então, acho que primeiro é esse ponto. Aí você tem que levar em consideração que um CEO de uma companhia, principalmente de capital aberto, vai ficar de 2 a 3 anos naquela companhia e vai ter o resultado para esses anos. Ele não vai pensar no longo prazo. Então, esse, para mim, é o primeiro ponto que precisa mudar. O segundo ponto, se isso muda, isso de alguma forma vai criar algum mecanismo que vai influenciar a camada de operação. Então, eu tenho o estratégico alinhado, ele sabe que eu preciso mudar, eu comunico bem esses pilares que o Bruno comentou, eu faço essa cultura do erro, eu contamino o meu operacional. Aí vem o segundo parte do problema. Média gerência, o tático. Precisa ser olhado para esse cara. Esse cara não vai deixar a inovação acontecer. Ele é o anticorpo da inovação. Porque ele tem medo. Ele é o que tem receio de perder o emprego. Porque esse cara, se a gente for pensar na carreira desse cara, ele afundou o T, né? Ele foi aquele cara que virou especialista. Então ele não tem para onde ir. Então ele vai barrar. Talvez de uma forma inconsciente, por aí vai. A gente pode entrar na teoria do comportamento humano, mas não é bem por aí. Não é esse o podcast. Mas essa galera vai barrar. Ou barra de cima ou barra de baixo. Então, como é que a gente cria mecanismos dentro da companhia que, a partir de operação, acessa a grande liderança? Um dos melhores cases para mim é da Whirlpool, dona da Brastemp, KitchenAid e Consul, que é o da Cecília Ribeiro. Para quem não conhece a Cecília Ribeiro, basicamente, se vocês forem em alguma loja de eletrodoméstico agora, vocês vão ver uma maquininha que se chama B-Blend. Não sei se vocês já ouviram falar. Já vi, sim. B-Blend é uma Nespresso que faz gin refrigerante. Eu fui pela gin tônica, você foi por refrigerante. Já sabemos o que cada um gosta. Já sabemos o que a gente vai tomar depois. Exatamente. Mas ela basicamente foi uma trainee da Whirlpool, então operacional, entrou ali. E ela teve essa ideia de construir a B-Blend. Ou seja, ela foi lá e falou, a gente pode fazer uma joint venture com a Ambev, eles vão produzir a cápsula, a gente produz o mecanismo. E ela criou uma nova BU. Esse monte de ideia tá lá embaixo. A diferença da Cecília é que ela conseguiu chegar na alta de liderança. Sim. A maior parte dos problemas das companhias tem solução dentro da própria companhia. Fantástico. Só não dá para acessar. Só não tem tempo de olhar para isso. Então, para mim, você quer mudar a cultura? Primeiro, abre tempo para as pessoas que vão mudar a tua cultura. Identifica seus empreendedores, identifica quem são esses caras mais outliers e faz com que eles trabalhem sobre isso, pensem sobre isso. Alta liderança comprada, ou não tem. Foca em fomentar essa galera de baixo e esses dois vão pressionar a galera do meio e transformar a companhia. Qualquer outra coisa, tenta. Pode tentar, tá tudo bem. Se conseguir, a gente conversa, me chama no LinkedIn. Avisa, né? Mas eu acho muito difícil, né? A cultura, ela passa por aspectos que ou eu vou passar por uma grande revolução no meu produto, e aí eu vou ter que trocar time, vou fazer isso de uma forma mais difícil, mais pesada, ou eu preciso organizar a casa para fazer isso acontecer. Incrível, incrível, acho Nem que... precisava vir pra cá, cara. Não, que não, isso. Lógico que você falou todos os pilares. Não, mas isso que tá legal, que tá um destrinchando o outro, eu que tô aqui de privilégio de camarote, eu e o Vini aqui estamos aproveitando. Cara, essa parte do tempo foi fenomenal, assim, conforme você foi falando, foi fazendo cada vez mais sentido na cabeça, né? Inclusive a saga de livros lá, Inspirado, Empoderado, que é o último, é o segundo que saiu, ele tinha um capítulo lá que ele destacava que o bom líder, ele tem que ter metade da jornada do dia dele ociosa.
Já ouvi falar nessa teoria. Ele falava, cara... Sonho meu. Exatamente. E como que você Meu, isso é fantástico, porque realmente você conseguiria, com o devido tempo, você conseguiria dedicar a energia necessária pra esse que é cultural e leva tempo pra... Tudo... Você tava falando de tempo mais cedo antes de começar? Tudo gira ao redor disso, né? E ter o tempo, ter a disponibilidade pra poder passar, eu acho que foi essencial. Acho que mais me pegou assim na sua frase. Isso é um ponto muito importante, só complementando disso que você falou, que eu falei, tirei onda aqui no sonho meu, mas assim, quando eu virei CEO da Find Me, né, e eu já era detectado doente workaholic, né, então já trabalhava minhas 15, 16 horas por dia, e aí quando eu virei CEO eu falei, putz, vou ter que trabalhar mais. E aí eu fui atrás de um dos meus mentores ali da vida, que inclusive era da Ace lá, e eu pedi pra ele um conselho, porque ele já era CEO na época e tal, perguntei. E a primeira coisa que ele falou, que pra mim foi o primeiro e um dos principais conselhos que eu já recebi nessa carreira, foi, cara, tenha tempo. Desacelera. Primeiro passo. Exato. Cara, nós 4 estamos aqui, né? Nós 3, mas o time que tá ali ajudando a gente. Mas pensa na tua vida, né? Pensa em como você é engolido pelas demandas. A gente estava conversando isso um pouco mais cedo, né? De como o celular engole as coisas. E, poxa, a quantidade de alinhamento, seja pelo Slack, pelo e-mail, por um call, a quantidade de esforço, e aí é um esforço mental, mas é um esforço que a gente faz, e que, cara, chega no final do dia, você não vai pensar no novo, não vai ficar olhando para aquele processo e falar, nossa, que legal se eu mudasse. Cara, você quer que se exploda, não quer funciona. Sobreviver o dia, né, cara? Exato. A máxima dos gregos do ócio criativo não vem à toa, né? Exato. E a gente pode trazer dessa própria teoria, que eu acho que é Platão, que fala que cuidado para não se perder no vazio de uma vida cheia demais, né? De uma vida ocupada demais. Exato. Quando eu faço o deparo para o mundo corporativo, principalmente nas empresas que a gente tem, é isso, cara. Eu vou lá, vou dar uma palestra, a gente vai fazer alguma coisa para os novos negócios. Eu sempre falo para toda diretoria que eu tenho tempo de falar. Na segunda-feira, você tá ferrado, meu filho. Você é diretor de operação, você é o CEO, você tá ferrado. O dia a dia da sua companhia vai te consumir. Sim. Você não vai ter tempo para isso. Ou você cria o tempo, você pensar nesse negócio que você quer ver porque sua empresa tá degringolando na margem, ou não vai dar. Ou você prioriza isso, ou você não vai transformar seu negócio. Não tem, é muito difícil, entendeu? Sim. E vamos tentar... A gente, beleza, já deu alguns tapas aí na cara da galera que tá ouvindo, assistindo, mas vamos tentar trazer um pouquinho mais de prática, assim, né? A gente falou da cultura do erro, né? A gente falou também dessa questão de fazer esse top-down de uma maneira de comunicação e tal. Que práticas ou rituais acontecem na empresa de vocês? Ou seja, que práticas ou rituais tem na Ace, tem na TOTUS, que vocês acham que são interessantes para fomentar essa cultura? Vocês poderiam destacar aqui? Nível de processo mesmo? Pode ser, nível de processo, ou às vezes um ritual, uma reunião X, algo do tipo. Cara, eu sou um grande adorador das boas práticas do Kanban do KMM mesmo, né? Eu sou bem fã disso mesmo, né? É como um ainda agilista, de certa forma, né? Você começa uma vez agilista, sempre agilista. Exato, é isso que eu quis dizer com cuidado, né? Você estuda ali as boas práticas do Sutherland e do Scrum, você migra pra XP, você cai no Kanban, e você acha que o Kanban é só por post-it com as colunas de to do, do e done. Mas, por exemplo, hoje nos times que a gente atua, a gente tem acreditado muito na boa prática do KMM. Então, pra quem não conhece, o Kanban Academy, ele tem os 5 steps do KMM, né? Que é o Kanban Maturity Model que eles têm, e eles já implementam um volume, um conjunto prático de processos que visa automatizar o fluxo puxado de entregas que você tende a fazer. E esse fluxo puxado, eu não estou falando só de software, viu, pessoal? Ritos como você ter uma sync de alinhamento com áreas correlacionadas à sua entrega, super importante. Ritos como a daily, para não desmerecer, fazer a sync pela manhã, super importante. Ritos como um kickoff mesmo, um kickoff semanal. Toda segunda-feira, o líder com os liderados, ainda mais falando na camada de gerência, né? Os gerentes com os coordenadores, diretores com os gerentes, ter aquele kickoff semanal do tipo, o que tá vindo pra semana? O que eu tenho que startar essa semana? Uma coisa que eu acredito que mais funciona nos processos de transformação digital é não deixar para definir uma meta e dali 6 meses você vê se aquilo andou. Você tem que fazer esse follow-up, esse flip direto, né?
Por isso que eu gosto, cara, e no começo, quando a gente implementou isso muito, né, o time que tá comigo, ele sabe que foi assim, parecia um overflow de meetings que você tinha que colocar, né? Porque veio sync de produto, sync técnica, kickoff semanal, que eu acabou chamando sync dos líderes, né? Mas acaba sendo kickoff semanal, você tinha o alinhamento entre gerentes, você tinha daily. Hoje virou essencial, porque eu acho que aplicando os ritos corretos, você começa a mitigar aquela dor que a gente vive e hoje sempre vive, que é do e-mail que podia ser uma mensagem, de uma mensagem que podia ser o cara... E é isso, assim, muitas vezes pensam, eu gosto muito de agilidade também, não vou me considerar um agilista, obviamente, mas lá na Fime, todo mundo roda no framework ágil que a gente foi ali e você vai ajustando, alimentando, o framework nosso, né? A gente consumiu um pouco de Scrum, consumiu um pouco de Kanban, e cada squad foi meio que modelando o seu, mas a gente tentou dividir ao máximo em squads, descentralizar, né, os projetos e rodar no framework ágil. Sim. E eu acho que isso é sim algo fundamental de uma cultura, de processos para poder possibilitar a inovação. Porque a agilidade te permite ser adaptável, né? Ser ágil não é ser mais rápido, Exato. né? É ser adaptável. E trabalhar com ciclos menores e ter esses touch points que às vezes a pessoa pensa, são muitas reuniões. Não, mas são reuniões específicas e rápidas. Outras reuniões. Que para evitar reuniões de tipo, não, vamos parar aqui todo o time uma tarde inteira para saber o que tá acontecendo. Eu tô doido, cara. Então eu acho que você falou um ponto muito importante. Processos ágeis. Né? Bill Water, my friend, exatamente. Então eu acho que é muito disso. Assim, a agilidade é um cerne ali de uma cultura de inovação. Eu acho que faz muito sentido isso que você falou. Concordo muito. E não quero ser redundante, né? Porque você joga a inovação no Google, assim, vai aparecer agilidade. Eu já falei que tinham que excluir essa palavra, inclusive. Tem que excluir, cara, porque o pessoal também acha que é uma pílula mágica, né? Você vai tomar ela e vai mudar a operação. É sobre, na verdade, nada mais é do que sobre o processo PDCA aplicado ali no dia a dia, né? Da maneira mais ágil possível. Da maneira mais rápida possível. Justamente para poder estar disposto a errar e aprender e fazer de novo. Inclusive para entregas de RP. Porque, pessoal, você comentou aí, eu fiz MBA em gestão de projeto, né? Eu lembro até hoje, o meu primeiro professor, o cara era um gerente de projeto da Secretaria da Fazenda, cara. Nossa, ferrado, assim. PMBOK embaixo do cara, ele sabia o PMBOK de cor, salteado, eu sabia. E ele era desse que ele sabia que página que tava determinada menção, assim. A primeira frase dele foi, cara, a única certeza que você tem em gestão de projeto é que você vai errar a data. Você vai errar a data da entrega. E como que você mitiga a data da entrega? É justamente pensando numa maneira um pouco mais ágil de você fazer as entregas acontecerem. E quando eu falo de entrega, inovação é entrega. É entregar um feedback, é entregar um resultado, é entregar uma estratégia de teatro para mostrar os erros da empresa. É conseguir fazer isso numa cultura que você consiga colher o feedback o mais rápido possível. É isso. Acho que no Cortex e na Ace como um todo, a gente usa o nosso ágil, né? A gente adaptou para a nossa realidade, etc. E aí, mais complementando o Bruno aqui, acho que tem uma coisa que vem do ágil, mas que para mim é um dos aspectos mais importantes lá dentro da empresa que eu tô hoje, que é a transparência. Eu preciso que o meu time entenda o que e o porquê. Eu preciso que eles entendam, poxa, a nossa empresa tem essa margem, tá dessa forma, esse é o caminho, o nosso runway é tal. Eu preciso que eles entendam isso. Isso é um pouco do que eu sinto falta no corporativo, porque você pega uma empresa grande de capital aberto, os dados daquela empresa estão todos lá, públicos para todo mundo ver. Você pega um analista dessa mesma empresa, ele não faz ideia do que significa aquela linha de demonstrativo de resultados. Mas ali você conta a história da empresa. Então, eu acho que tem a ver muito com a transparência. Como é que eu olho para dentro de casa e explico o porquê? Explico, olha, esse é o caminho, ele tem que acontecer por isso, por isso, por isso, ou não tem caminho mais, entendeu? E aí, com base nisso, eu vou dar as ferramentas para que as pessoas sejam autônomas na tomada de decisão. Dentro da ACES funciona muito bem. A gente tem as nossas reuniões onde é super transparente, a gente mostra tudo para todo o time, e em vários níveis, né? E com base nisso o time vai tomar a decisão. Meu time é extremamente autônomo. Vai lá, a gente vai ter uma reunião fixa uma vez por semana, que é o nosso planning, review e tudo mais. A gente vai mostrar resultado, falar como está o negócio, falar como está o capacity individual, e eles vão tomar a decisão no restante do tempo. Acho que a boa prática que eu compartilho é essa. Eu sei que no mundo corporativo isso é difícil. Muito difícil, né? Muito difícil. A política toma conta de tudo sobre tudo. Então, eu já fui em empresa que, tipo,
vocês rodam o NPS com o cliente? Rodamos, mas não é público. Isso está só lá na área de não sei o que lá, para dentro da própria A gente empresa. divulga o que é pertinente, né? Exato. Então, mas eu consideraria assim, se você está ouvindo a gente, quer se tornar uma empresa inovadora, quer aplicar agilidade no dia a dia, começa pela transparência. A agilidade vai te pedir isso. Sim. Explicar o porquê das coisas. Por que a gente está fazendo isso? Como está o nosso negócio? Muito bom. E eu acho que a gente... 3 pilares aqui que eu posso destacar de prática, né? Métodos ágeis, agilidade, transparência, que é muito sobre prática, né? Ser transparência na prática. E a autogestão ali, né? A autonomia, a descentralização do poder. Cara, a autonomia é quase uma holacracia, né? Cara, eu acho que não precisa até nem chegar. Eu acho que chegar numa holacracia, em organizações orgânicas, é um patamar muito grande ainda. É uma coisa muito grande ainda pro nosso mercado, mas eu acho que o simples fato de você, poder confiar mais nas pessoas, ou determinar mais isso. Eu lembro de ter um case, assim, lá na Find.me, que, assim, uma das grandes coisas que a gente tem orgulho de dizer que promoveu pro mercado nos últimos anos foi a possibilidade de você fazer uma supervisão remota do post através da nossa plataforma. Legal. Então, historicamente, o elo da empresa de terceirização com os postos é esse supervisor que visita lá no máximo uma vez por mês. Então, todos os outros 29 dias do mês, você não sabe o que está acontecendo, porque esse cara lá só está registrando no papel ou algo do tipo. Sim. Então, a gente colocou um aplicativo lá na ponta e possibilitou que esse cara reportasse tudo o que está acontecendo e o supervisor acompanhasse isso na palma da sua mão em tempo real. Sendo que isso só aconteceu quando o nosso filósofo Mike Tyson chegou. Porque a gente, assim que chegou a quarentena e tudo mais, ali em março de 2020, a gente entendeu que isso poderia ser um avanço, a gente propôs essa solução para os nossos clientes e os nossos clientes disseram, cara, isso não vai dar certo. Né? Não, peraí, o vigilante vai me dizer o que tá acontecendo lá? Não vai acontecer. Não, isso aí não vai acontecer. Não, cara, calma, daqui a 3, 6 meses a gente passa isso aqui, supera essa pandemia e a gente volta com as visitas de supervisão e tal. 2 anos depois. Exatamente. Chegaram os mesmos diretores lá falando, Gabriel, é aquela ideia que você tinha lá. Como que a gente pode fazer? E hoje a gente tá cada vez mais evoluindo essa forma. É um pouco disso, né? Descentralizar, empoderar a ponta lá, porque, cara, a solução tá lá. Muitas vezes a solução tá lá na ponta e é ele que pode melhorar o teu negócio e você tá só achando que essa engrenagem não agrega em nada, né? E eu gosto demais dessa parte do empoderamento, da transparência, de definir a missão, porque eu sou apaixonado pelas ferramentas que você faz o time vestir a camisa, né? Eu acho que você abrir dados, por exemplo, do tipo, cara, a sua ação pode ter um impacto financeiro disso aqui, que pode ser para cima ou para baixo, né? A sua contribuição no negócio, você é vigilante, cara, você avisar isso aqui, você ajuda a gente ter uma eficiência de posto, uma cobertura com qualidade, que ajuda a gente a ter até mais rentabilidade, e essa rentabilidade em algum momento pode até reverter para benefício para você na ponta, cara. Exato, e quanta coisa acontece ali no posto que só o cara vai saber, porque só o cara tá lá. Exatamente, cara. E fazer o cara pensar também, né? Eu acho que quando a gente olha para essa visão da transparência versus autonomia, obrigado. Eu acho que tá muito na linha de como que eu faço o cara que tá ali na ponta pensar. Poxa, o resultado... Porque ele vai olhar lá e falar, nossa, mas a empresa faturou 70 milhões de reais, eu tô aqui ganhando 2 mil reais por mês. Tem que ser coerente, né? Beleza, então por que isso tá acontecendo? Então, poxa, a gente é uma empresa aqui que tem asset, tem local próprio, tem áreas nossas. A gente teve que vender ano passado para poder bater a nossa meta ou bater o nosso EBITDA, senão a gente não pagava a conta. A diretoria não explica essas coisas. Mas aí você tem que explicar o impacto no colaborador. Olha, a gente fez esse movimento para a gente garantir o teu bônus, para a gente garantir que você esteja aqui contratado, e agora a gente vai precisar apertar aqui, porque a gente precisa aumentar a margem para pagar essa conta. Eu vejo, por exemplo, a quantidade de companhia que se endividou agora e está em recuperação judicial. Um absurdo. Se vocês olharam a lista da Forbes, de empresas de nem precisa entrar na lista da Forbes. 70% do nosso churn em 2023 foi de falência ou inadimplência. E os caras se endividaram por estratégia. Extremamente alavancado por isso. Extremamente alavancado para poder superar os últimos 3 anos. Exato. E a conta não fechou depois. A conta não fechou, exatamente. E aí, como você explica isso pro cara no final do dia? Se um VP não sabe explicar, ele não é VP. Ele não deveria estar ali, né, cara? Não. Se um gerente não sabe explicar, não é um gerente. Mas não sabe. Exato. E eu vou trazer mais um exemplo lá na Find.me, que assim, a gente preza muito por transparência, a gente é um dos nossos valores, como eu até expliquei aqui no episódio anterior já, mas
um dos feedbacks que eu recebi recentemente foi quando a gente tava numa reunião geral que a gente tem todo mês, né? E a gente tava falando de runway, né? Tava falando, ou seja, de quanto que tem de caixa, de como que tá esse consumo, quanto que a gente tem que parar o consumo do caixa pra fazer tal coisa. E aí depois eu saí fazendo one-on-ones com as pessoas perguntando o que elas acharam. E um feedback que eu recebi foi de, cara, vocês falaram mesmo que eram transparentes aqui, mas eu não sabia que era tanto. E o meu ponto de falar um a um com todo mundo era dizer, tipo assim, será que eles ficaram preocupados? Ou será que eles entenderam? E aí, os feedbacks todos que eu recebi era tipo assim, cara, e eu falei, tá, você entendeu? Entendi. E você tá preocupado? Cara, não, tamo junto. Tipo assim, é uma forma que o cara se sente muito mais parte disso. Claro. E aí vão vir esses novos Exato. negócios, E aí eu porque o cara vai estar lá. E aí eu pergunto, o que você pode fazer pra ajudar? E o cara começa a tirar coisa da manga, que eu nem ia saber que na área dele. Então, hoje mesmo, eu fiz um one-on-one com o nosso ex-designer lá, que eu tava falando, e o cara falou, não, como que você pode fazer pra ajudar a economia X, isso pra gente bater o EBITDA X no final do ano? Ele falou, cara, já vou economizar R$900 por mês de ferramenta de UX que eu tô tirando, tô botando open source, tô fazendo não sei o que lá, que eu não ia fazer a mínima ideia que dava pra economizar ali. Ali, né? Não, aí o Gabriel vai ser... Não, tudo legalizado, pessoal. Perseguido ali. Tudo dentro. Adobe, tá tudo bem. Tá tudo bem. Calma, né? A Adobe não tá vendo. Esse vídeo está sendo editado pelo Adobe Premiere oficial. Exato. Esse ele não cortou. Mas é isso. É quando você leva, e ao invés de você pensar, o cara não vai entender, ou o cara vai ficar preocupado, vai espanar. Não, o cara vai ver que, opa, eu faço parte disso, eu posso mudar isso, ainda mais quando a gente tá falando de novas gerações, né? Exato, porque daí você precisa motivar, vem até com aquele ponto da cultura e etc. Sim, cara. E mais do que isso, se o cara não entendeu, o errado é você, o errado é o interlocutor. Eu sempre falo, tá complexo, tá errado. Sim. Você não faz ideia do que o cara tá fazendo, ou você não sabe explicar pra ele, você não sabe explicar pra ninguém, nem você sabe o que você tá fazendo, provavelmente. Isso não vai gerar resultado. Cara, eu sempre faço analogias com futebol no time, né? E é sempre o técnico que é mandado embora quando não tá dando certo. Porque é o líder que tem que fazer essa virada de chave, essa passagem, essa transparência, explicar. Por exemplo, a iniciativa do UX Designer foi fantástica. Ela nunca chegaria no consentimento de, cara, eu posso pegar esse pacote aqui, talvez um pouco mais otimizado de custo, pra ajudar ela no long term, né? Eu acho fantástico isso. Muito bom, gente. A gente já foi passando por vários dos pontos que eu tinha pra perguntar pra vocês, porque a gente realmente já foi atendendo tudo. Pensando em outros aí. Não, incrível, assim. Eu acho que realmente tá sendo uma grande aula aqui. E já tô pensando nos cortes aqui que a gente vai fazer também. Mas, gente, a gente falou sobre cultura de inovação, aprender com os erros, muito do papel da liderança diante de tudo isso, né? Mas teve uma coisa que a gente só pincelou, que eu acho que faz muito sentido se aprofundar, que é a questão do ecossistema. Até porque, como eu falei, né, aqui tá 2 dos principais ecossistemas do Brasil e que eu mesmo valorizo muito e tenho orgulho de fazer parte, né, que é o ecossistema da TOTS, o ecossistema da ACE. E assim, isso é só aquela prova que você falou, né, Bruno, no começo do papo, do quanto que essa cocriação faz parte da inovação. Com certeza. Quando a gente fala de ecossistema, vamos primeiro trazer pelo exemplo da empresa de vocês. Como a empresa de vocês trabalha um ecossistema com outras empresas, com startups, com universidades, e quais benefícios elas obtêm disso? Pensando na TOTUS, né? A TOTUS, ela tá acho que desde a chegada do Denis, a gente mudou para uma postura de reestruturar toda a empresa para não ser só um fornecedor de software, né? A gente busca muito esse conceito do Trusted Advisor, né? É conseguir, de fato, aconselhar e acompanhar a empresa na gestão de negócio. Esse lance da cocriação, ele transcendeu um ponto corporativo tão forte na TOTUS que a gente hoje fala de ecossistema 3D. Né? A gente fala em não só ajudar o cliente na parte da gestão, mas também na capacidade de crédito que ele tem, iniciativas TechFin, que inclusive tá na reta final da JV com o Itaú ali, e também a capacidade da empresa vender mais. Porque a gente entendeu que nesse quê de cocriação, e aí com a aquisição da RD Station, Act Sales, entre outros players que ajudam no fomento desse movimento, se eu ajudo o meu cliente a vender mais, se eu ajudo o meu cliente a ficar satisfeito, no final é ganha-ganha, todo mundo consegue evoluir junto, né? E essa é um movimento que eu achei muito interessante. Falando de cocriação, a gente estava falando de 2 pessoas numa sala evoluindo um projeto, mas isso aqui já é transcendendo no âmbito corporativo. E as empresas, elas estão se ajudando. Você mesmo falou de um ecossistema, a Find.me com a Ace, a Find.me com TOTUS. As empresas estão se apoiando, essa cocriação ela está transcendendo. Quando você fala de ecossistema, eu diria que é isso. A gente está cada vez mais integrado, né? A gente até
A frase do ano nosso lá era quanto mais integrado, melhor, né? Para conseguir amarrar esse ecossistema, para realmente ajudar e ser um verdadeiro trusted advisor das empresas, e principalmente dessas empresas onde existe uma carência visível tecnológica como a de terceirização que a gente pode apoiar. Perfeito. A Findme foi fazendo muito isso também. Hoje a gente tem um ecossistema de soluções, porque a gente começou a entregar uma coisa diferenciada e os clientes faziam, faz aquilo lá, a gente não faz. Mas você não conhece quem faz? Cara, eu conheço. Aí foi juntando um, juntando outro, foi integrando os produtos e hoje realmente a gente consegue atender o cliente em inúmeras demandas que ele pode ter com esse ecossistema. A Ace também foi algo bem parecido, até porque as startups levaram para a inovação, né, Kim? Sim. Isso vem, para quem não sabe, o Pedro Weingartner, que é um dos fundadores, escreveu um livro, 6 Princípios da Inovação Radical. Um dos princípios é trabalho com parceiros, né? Vem da bagagem de quando a Ace foi fundada lá atrás. E é muito essa lógica, eu sempre gosto de fazer o depara agora do CNPJ para o CPF, né? A regra do Pareto. Você quer se desenvolver, você quer ficar melhor, pega aquilo que você já é bom e desenvolve mais, né? É muito do que se fala hoje quando eu vou olhar para desenvolver muito. Se você pegar aquilo que você é muito ruim e querer desenvolver, você vai demorar anos, não vai ser o outlier da vida. Dentro da regra da parceria é muito isso. O que eu sou bom? Foca no que você é bom. Uhum. Todo o resto você faz com outro. Não adianta eu querer aprender a desenvolver um RP, eu não sei codar. Aí você não faz ideia de como funciona a cultura de um dev. Sim. Vou lá e contrata TOTS. Você faz isso muito melhor do que eu. Exato. Então, é entender que sozinho ninguém ganha o jogo. Porque você nunca vai dominar o todo. É muito difícil. Tanto que hoje em dia a gente vê cada vez mais as empresas que tentavam fazer essas grandes dominâncias morrendo. Tem um gráfico muito bom da Standard & Poor's que eu gosto pra caramba, que mostra a média de vida das 500 maiores empresas do mundo. Você olha lá para a década de 70, 40, 45 anos de média. Você olha para agora, 14 anos. Caraca. E aí tem um outro que é muito legal também, que é você pega as 10 maiores empresas da Nasdaq 5 anos atrás, as 10 maiores hoje, e aí eu convido vocês a olharem daqui 2 anos. Não serão as mesmas. Não serão as mesmas. Você sai de óleo e gás para comunicação e tecnologia como um todo. E não vão ficar as mesmas. Então eu acho que é muito isso. O grande, ele não vai ter mais só o poder sobre o todo, ele vai precisar do outro, ele vai precisar se conectar com o outro. Quanto mais a gente aprender a fazer isso, é aprender, poxa, eu sou bom em fazer o bastão, que vai lá olhar, que vai ver se, tipo, corta o supervisor, que vai, poxa, digitalizar essa parte da segurança, etc, etc. Mas eu não sou bom em construir o software, eu vou lá com o cara que constrói o software. Sim. Então, é muito disso. E aí se parte desse princípio para construir o ecossistema, tanto de startup, como de empresa, como de pessoas que a gente tem do nosso lado, a nossa comunidade. Hoje a gente tem uma comunidade muito grande, qualquer pessoal pode entrar, pode discutir as coisas, pode discordar, pode trazer outros pontos de vista, e isso vai fazer com que a gente cresça, mas ao mesmo tempo que todo mundo que esteja com a gente cresça junto. Acho que essa lógica eu vejo muito na Ace, mas vejo muito em vocês também. Acho que isso é uma coisa que dá resultado. Muito bom. 2 exemplos, assim. O quanto que você, lá na Ace Cortex, soluciona problema com a consultoria com startups do Ace Ventures? Exato. A maior parte hoje a gente tem só uma parte inteira do Cortex, você está olhando para a parte de startup engagement ali, né? Vai olhar para toda essa conexão. Poxa, qual é o problema que a companhia tem? Pega lá a nossa base de 12 mil startups e vai lá resolver esse problema com essa startup. E mais do que isso, como é que a gente pega essas startups? Não necessariamente só resolve um problema, mas conecta essa pessoa com o empreendedor e pode criar um negócio novo dali, ou a gente mesmo como companhia vai usar isso, ou vai usar uma empresa que a gente tem, vai olhar um problema dele e vai falar, olha, não tem startup, vocês não querem fazer dentro, deixa que a gente faça, você coloca o dinheiro, a gente faça em conjunto com você esse novo negócio e por aí vai. Muito bom. Como que a gente usa o todo, né? E da TOTUS é muito isso também, né? Eu participei pelo 2º ano seguido do Universo TOTUS. Sim. E assim, só tem cliente, TOTUS e parceiros, né? Porque... Cliente, TOTUS e parceiros em tudo, do fornecimento da água, do fornecimento do tapete do evento, e eu concordo muito, assim, você não faz nada sozinho. A TOTUS é um grande exemplo disso, além de todo um ecossistema de parcerias que você acabou conhecendo nessa oportunidade que a gente teve, tem toda a questão de fusão e aquisição também, né? É sobre entender que você é bom de fato, né? Inclusive a nossa parceria com o Findme foi justamente por isso.
A gente tava até falando um pouco antes disso, né? É entender que se tem alguém que faz muito melhor que você aquela determinada coisa, nós podemos juntos atender um cliente. Porque quando um cliente resolve dar churn numa operação, ele normalmente faz uma virada de massa de fornecedores. E muitas vezes ele fica enfurecido e ele troca todo mundo. não tava nem querendo saber quem tava lá dentro, né? Exato. Então a gente precisa conseguir atender melhor o nosso ecossistema e a parceria realmente fortalece muito isso. A TOTVS acredita muito nisso, na verdade. O Universo TOTVS, você fez a menção. Desse ano a gente teve mais de 6.500 pessoas todos os dias lá dentro. Centenas de parceiros, né? De novo, do copo d'água, da barrinha de cereal que estava sendo fornecida, da confecção dos estandes. Não, e a Find.me, pessoalmente falando, eu saí de lá fazendo parceria com um parceiro da TOTVS. Exato. Então, tipo, eu sou parceiro, ele era parceiro, a gente fez parceria entre si pra poder tocar um outro projeto. Então, eu acho... Na Ace, então, é tipo... A primeira questão que eu tenho quando eu tenho um desafio, uma dúvida, algo do tipo, eu jogo lá no grupinho do WhatsApp, ou eu penso se tem alguma startup que faz alguma coisa ali e a gente se ajeita, né? É muito disso, Se você entende que tem um problema, como é que você vai resolver isso? Não sozinho ou com os outros, mas assim, poxa, tem um problema. Eu vou ali, vou olhar para o meu ecossistema. Às vezes eu mesmo vou conseguir resolver, mas eu vou conseguir ter uma ideia diferente do outro. Se a gente for olhar no final do dia, isso aqui que a gente está fazendo e as pessoas que a gente está impactando é um pedaço de um bom ecossistema. A gente está ajudando o outro de alguma forma, trazendo experiências diferentes. Cada um aqui tem uma experiência totalmente diferente. A gente está olhando para, poxa, eu sou bom naquilo que eu olho como consultoria para grande empresa, vocês são muito bons olhando para a construção de ferramenta, você está ajudando milhões de empresas de terceirização. Totalmente diferente. É um pedaço do ecossistema, né? E acho que como é que a gente... Acho que o que eu deixaria para quem está ouvindo a gente é como é que vocês estão usando isso? Ou entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Ou eu não avancei uma parceria que poderia ser muito boa por uma questão política, ou porque eu tô com medo. Eu acho que hoje em dia já não tem mais, eu espero, mas você deve lembrar aqueles empreendedores, eu não vou te contar a minha ideia, porque é muito boa, Sim. E aí você vai roubar. Exato. Exato. Espero que isso não aconteça, mas poxa, esse não é o medo que a gente tem que ter, acho que é justamente o contrário. Eu acho que a escola Bootcamp, aqui onde a gente faz parte, uma das coisas que eu vi quebrar foi muito isso, porque assim, tá dentro de uma sala de aula, ou dentro de um happy hour ali, ou de um workshop, os concorrentes entre si. E assim, eu vi muito bairrismo, era total, era tipo, não, você é da empresa X, você é da empresa Y, como é que você tá fazendo lá e tal. Não, e agora os caras estão tipo assim, trocando, até porque esses caras já trabalharam junto em outra empresa, já estão há 20 anos trabalhando tal coisa, aí só porque vestiu uma camisa diferente é um inimigo do outro. Sim. Não, isso não existe mais, né? Não tem como. Até pelo bem do mercado é necessário que todo mundo se converse e que você busque fazer parte de ecossistemas, né? Então, a Find.me por si só, a gente faz parte do da Ace, faz parte da Bossa Nova, faz parte da Idexo, da TOTVS, né? Sim. Faz parte do Inovabra, lá de onde a gente fica. E, cara, todos eles agregam de alguma forma e com certeza foram essenciais aqui até onde a gente chegou. Gente, assim, foram inúmeros aprendizados nessa um pouco menos de 1 hora de papo até agora, mas assim, inúmeros aprendizados, inúmeras lições, mas queria deixar aqui um espaço para caso vocês ainda tenham alguma coisa para deixar para quem tá ouvindo, aquele último questionamento, aquele último conselho, porque acho que o episódio de hoje é justamente o que a gente pode aprender com vocês como referências no tema. Então, um último conselho, um último insight aí, ou um último questionamento para aquela pessoa aí acabar o podcast e continuar pensando sobre isso, refletindo. Né? Exatamente. Bom, eu voltaria só para o que eu falei lá no começo, né? Vamos tentar encarar menos transformação digital e mais evolução digital, né? Muitas vezes você quer algo muito inovador, mas ainda está faltando arroz com feijão. Eu acho que pensando em sistema, processo, cultura, eu acho que a gente pode realmente solidificar a nossa estrutura, o nosso alicerce, o básico, o interesse está funcionando muito bem, e aos poucos fazendo essa virada de chave. Não é porque o seu concorrente já está lá naquela IA generativa, com visão computacional na ponta, já criando, que você precisa estar lá. Às vezes pode entregar muito resultado sendo aquela empresa do interior que a gente fez a menção, né? Mas enxerga mais como evolução digital, um pouco menos como transformação digital, que transformação também associa muito a virar uma chave, né? A virar uma chave, quando na verdade é um negócio muito contínuo, muito né? Contínuo. Não vai ter início, meio e fim, né? Exatamente. Nunca vai parar. Muito bom. Kim? Pra mim, eu gosto muito do mantra do Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Vários filósofos. O cara vai de referência, você pegou, ele vai na referência desde os cientista, revista gigantesca, eu nunca nem ouvi falar, até o Mike Tyson, o Zequinha do Castelo Rá-Tim-Bum. Tem cultura pop que todo mundo conhece, mas já diria ele, né, pergunte por quê.
Eu acho que é o que falta na liderança, é o que falta na média gerência, é o que falta no analista. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero inovar? Por que eu quero escutar esse podcast? Por quê? Se você não consegue encontrar isso, provavelmente você não está priorizando as coisas, você nunca vai ter o tempo que a gente comentou, inclusive agora. Então, é entender o que eu quero tirar daqui. Eu quero tirar mais receita, eu quero um cost avoidance, eu quero gerar cultura. O que eu estou querendo olhando para a inovação no meu setor, na minha empresa, ou no meu trabalho do dia a dia? Eu quero implementar AI, por quê? Tipo, tenta chegar e pergunta isso várias vezes, como o próprio Zequinha fala. Eu acho que essa é a coisa que hoje em dia falta muito, no meu ponto de vista. É muito coleguinha fazendo, e eu vou fazer também. E aí o coleguinha tá fazendo fumaça, não necessariamente está fazendo o que deveria estar fazendo. E muita falta de entendimento de, poxa, qual é o impacto disso para o meu cliente no final do dia? Quem é o meu cliente no final do dia? Ele mudou? Por que ele mudou? E aí quando eu trago isso para a realidade, eu consigo construir algo novo. Eu gosto muito do exemplo da Ambev. Né? A Ambev em 2016 teve aquela crise gigante no Brasil e etc. Mas foi se você olha a curva de faturamento da Ambev, vai lá no chão, né? Os caras estavam muito mal. Todas as cervejeiras no final. E é lógico, tem a ver com o cenário econômico, mas tem muito mais a ver com outras duas coisas que ninguém fala. A primeira, se vocês são mais velhos, vão comer sushi, a gente tomava saquê com sal na borda. Sim. Hoje em dia não toma mais. Por quê? Basicamente, uma única coisa aconteceu. O poder e o acesso a um destilado de melhor qualidade chegou no Brasil. A gente toma muito mais gin hoje em dia. Antes a gente não tomava. Isso aconteceu nessa mesma época, a popularização do destilado. A outra coisa que aconteceu, que impactou a Ambev, é meu pai toma muita cerveja. Eu não. Meu pai está envelhecendo, ele não toma mais a mesma quantidade. Culturalmente. Então, o cenário macroeconômico mudou e as pessoas mudaram. A Ambev se perguntou por quê, criou as X Ventures em Nova York e foi lá e criou o Mike's, que estava no de férias com esse, uma bebida destilada para esse público. Sim. Ao mesmo tempo criou o Zé Delivery, porque o cara precisa do canal para acessar isso. Então, tem um porquê. E eles conseguiram chegar a isso e dominar o mercado mais ainda. Então, a sua companhia, primeiro, se você está no ambiente de terceirização, quem é o teu cliente, quem é teu funcionário, o que está acontecendo em cenário macroeconômico, social, regulatório como um todo que vai mudar o negócio, por que isso vai mudar e qual é o próximo passo. Se você não conseguir responder isso, não adianta você ir para o próximo passo, você ir para a parceria, você não chegou no porquê que você precisa fazer isso. E aí não adianta, não vai gerar resultado. Tá bom para você refletir aí em casa? Gente, incrível e, poxa, agradeço demais, sério. Muito obrigado pela aula aqui, pela troca, pela presença de vocês aqui. Eu acho que a gente realmente conseguiu entregar o que a gente queria com esse episódio, de trazer esses aprendizados de mercados e empresas mais evoluídas quando a gente fala de transformação digital e inovação, e vocês fizeram isso com um louvor. Muito obrigado. Obrigado você, Gabriel, pelo convite, Bruno aí pela participação. Eu que agradeço. E, bom, assim, aqui o conhecimento nunca para, né? Então eu queria que vocês aqui deixassem, né, além dos contatos de vocês, LinkedIn talvez, ou algo para as pessoas continuarem aí aprendendo com vocês, mas também aprendendo com alguma indicação de conteúdo. Já sei que foram várias referências aqui, né? Mas se vocês pudessem indicar algum portal, algum livro, algo do tipo, além das redes de vocês, por favor. Minhas redes é Kim Silvestre, então só procurar, acho que eu sou um dos únicos ali, tá tudo bem, o meu nome é pior ainda, mas tudo bem. E a indicação de conteúdo eu vou deixar duas, uma mais geral, que é o Growthaholics, que é o nosso podcast lá da ACE como um todo. Super indico. Eu falo várias vezes, a gente vai falar sobre vários temas, agilidade, tecnologia e por aí vai. E para liderança como um todo, eu vou deixar um livro que chama Discover Your True North. Não tem em português, é uma pena, mas se os líderes aí que estão ouvindo a gente querem olhar de fato para essa nova versão e visão da liderança, leiam esse livro. Ele provavelmente vai te fazer ou pensar ou mudar alguma coisa. Legal, eu vou deixar aqui também uma das indicações, eu vou na linha de podcast que a gente estava falando tanto, né? Mas eu vou fazer um merchan, vou falar de um podcast que eu faço parte, do VucaCast mesmo, e é onde a gente bate realmente pautas de transformação digital, âmbito corporativo, esse mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? Então eu fico merchando essa parte. E de leitura, eu gostei muito do ponto que você comentou mais cedo, do entender o que você é bom em fazer, né? E um dos livros
que eu acabo tendo quase como regra para todos os liderados da nossa estrutura é o encontre seus pontos fortes, que é a estratégia do Clifton, né? Sim. O teste Ele vem até um exercíciozinho também, né? Exato. Pra você fazer. Assim, pra você ter ideia, todos os meus liderados eu tenho o teste de Clifton de todos. Eu sei quem é do planejamento estratégico, de relacionamento, de execução, Nossa, do pilar de inspiração, até para entender quem faz. Até para entender, pô, às vezes eu tenho uma pauta que eu preciso do cara mais inspirador. Pô, vou colocar aquela pessoa ali, eu não vou colocar um executor naquela frente. Tem um projeto, tem que colocar um tratorzão para fazer, vou pôr a pessoa executora para fazer. Então, são duas recomendações que eu acho que de ouro, assim, ajuda, principalmente até porque a gente falou muito de liderança, né? Então vai ajudar bastante. Espero que ajude, na verdade. Me ajudou muito e ajuda até hoje. Eu já anotei. Eu já anotei aqui. O Vini deve fazer aí no próximo trimestre. Gente, sim, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também você que escutou até aqui, que tem acompanhado essa temporada, que tem sido muito especial pra gente, com muitos aprendizados, uma aula atrás da outra, de fato, e hoje foi mais uma daquelas ali que vai ficar para a história e para todos os aprendizados. Eu mesmo vou aplicar muitos aprendizados na Find Me, então acho que você deveria fazer o mesmo. E ainda temos mais um episódio nessa temporada e você não pode perder, então segue a gente no @sigafindme, segue a gente também no canal da Escola Bootcamp de Negócios e até a próxima.